E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Alanis. E eu sou o Lúcio. Hoje vamos falar sobre um dos diretores mais amados e influentes dos últimos tempos. Estamos falando de Makoto Shinkai, o diretor de Your Name, Suzume, O Tempo com Você e entre outros. Mas não se preocupe, sem spoilers. Vamos fazer uma breve análise da filmografia desse grande diretor. Já conhece o canal? Não conhece? Seus problemas acabaram. Aproveita, se inscreve aqui, deixa o like, bota o sininho e vem com a gente. Com mais de 20 anos de carreira, 15 animações lançadas, entre elas curtas e longas metragens, Makoto Shinkai segue sendo um dos diretores mais influentes e admirados dessa geração. Sim, ele é um grande diretor e para quem acompanha a carreira dele pode perceber que ele repete sempre algumas situações e alguns temas, como a solidão, o abandono, essa percepção das pessoas numa grande cidade. E é interessante como ele trabalha isso nas mais variadas obras. E a carreira dele tem um ponto bem específico onde ela sofre uma virada, onde ele começa a fazer uns filmes mais autorais, onde ele começa a atingir o mainstream, onde ele até atinge um patamar até de um grande blockbuster. Ele é reconhecido pelas suas paisagens realísticas e muito coloridas em seus filmes. Agora vamos fazer uma breve linha do tempo dos seus filmes. Ela e Seu Gato, Voices of a Distant Star, O Lugar Prometido na Nossa Juventude, 5 centímetros por segundo, para Agartha, O Jardim das Palavras, Minonawa ou Your Name, Tempo com Você e o seu último trabalho, Suzume. Makoto Shinkai, ele que começou lá pelos idos de 1999 com Ela e Seu Gato e depois passando por Voice of a Distant Star, trouxe uma carreira que desde o princípio percebia uma qualidade técnica e muito apurada no modo como ele queria poder passar as histórias, mesmo que repetindo seus temas, onde ele alcançou seu ápice, na opinião de muitos, com 5 centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo eu considero a sua obra-prima, porque aqui ele alcançou o seu ápice, em unir roteiro, animação e a sensibilidade de cada personagem. Ele segue uma história que tem todos os elementos que tem em seus filmes, mas aqui ele não se perde na narrativa ou no roteiro ou nos acontecimentos, coisa que geralmente acontece nos seus filmes. Concordo com você. Na minha humilde opinião, 5 centímetros por segundo é uma joia rara, é uma obra-prima e é o melhor trabalho do Makoto Shinkai. É impressionante como, apesar de ser curto, apenas alguns capítulos que totalizam um pouco mais de 60 minutos, ele traz uma história coesa, com um roteiro apurado, com uma qualidade técnica muito boa e com um final lindo, assim, um final realmente adulto, maduro e que passa uma mensagem muito interessante e com relação aos relacionamentos e sobre a questão da mudança, que esse é um tema que se repete na maioria das obras dele. Porém, além de tudo isso, eu gostaria de falar da trilha sonora. A trilha sonora é um primor, conta com uma das mais belas canções já criadas para o mundo das animações japonesas, no título de One More Time, One More Chance. É uma música belíssima. É uma pena que o diretor não tenha continuado a parceria com esse músico. Porém, nessa mudança significativa da carreira do Makoto Shinkai foi quando veio na esteira o Arrasa Quarteirão, que foi o Kimi no Na wa, que ficou mundialmente conhecido como Your Name. Para vocês terem uma ideia, é óbvio que de conhecimento público aqui no Japão, sempre o Estúdio Ghibli dominou a tal ponto que o ganhador do Oscar, A Viagem de Chihiro, destronou o Titanic, o filme, quando passou no Japão. Então o Estúdio Ghibli era invencível, nenhum filme de outro tipo, principalmente blockbuster ou animação, conseguia bater. Porém, o Kimi no Na wa do Makoto Shinkai quebrou esse recorde. Ele foi o filme mais de bilheteria, ele foi o filme mais falado e mais visualizado. E as cenas com relação viraram memes no mundo todo. E também trouxe uma questão técnica apurada, onde tu pode ver que ele amadureceu e teve mais, vamos falar a verdade, ele teve mais verba, onde ele fez uma animação tecnicamente perfeita, brilhante, onde ele se utilizou de cenários do Japão, coisa que ele já fazia, só que dessa vez foi num nível superior. Porém, embora ele tenha crescido muito em qualidade e apuro técnico, o desenlace da história não é ruim, mas ele acaba sendo um pouco clichê e fugindo da originalidade do amadurecimento das obras anteriores dele. E isso se reflete, para vocês terem uma ideia, embora o tema mude, ele acaba repetindo isso nos sequências, tanto no Tenkinoko, que é O Tempo com Você, e no mais recente, O Último Suzume, que são boas obras.
Porém, se você for fazer uma análise, para quem gosta de analisar, se você for assistir, vocês vão perceber que ele trabalhava com um tipo de finalização, o roteiro chegava a um determinado ponto com uma ideia, e a partir do Kimi no Na wa, além de ficar bem demarcada essa repetição, o desenlace virou um pouco clichê e não tão adulto quanto nas obras anteriores. Mas, como eu falei, a banda Hoodwinks faz uma trilha sonora, uma outra coisa que é uma música linda, um absurdo, a trilha sonora do Kimi no Na wa, e ele ficou encarregado nos 3 trabalhos posteriores, todos contam com a trilha sonora da banda. Olha, agora falando sobre Your Name, honestamente eu não gosto muito de Your Name. Eu não consigo ter esse apelo emotivo que as pessoas têm por Your Name, porque eu, sei lá, simplesmente não consigo gostar de Your Name. Mas eu admito e eu reconheço que é arte pura que ele fez. Ele conseguiu juntar cinema e animação junto, e também tem outra coisa que mais me chama atenção no Your Name, é a iluminação das cores. Ele consegue fazer aqueles cenários maravilhosos de céu estrelado com umas cores diferentes, e isso é uma coisa que eu realmente acho lindo. Agora voltando no tema em que tu já falou, que é a questão de repetição. Ele começa a repetir muito aquelas questões de romance juvenil, de temas sobre distância, realidades paralelas, que ele também começa a trabalhar a partir de Viagem para Agartha. Ele insere essa questão de universos paralelos. Sempre tem uma questão de um portal, tem uma questão de magia ali que une 2 personagens que vivem em tempos diferentes. Mas uma coisa que continua sendo o tema central de seus filmes é a questão de separação entre os personagens. Como eu acabei de falar, ou é um personagem que vive em outra dimensão, é um personagem que vive no passado e o outro no futuro, ou então simplesmente personagens que moram longe. Então essa questão da distância e o amadurecimento emocional, ele vai trazendo dentro dos seus personagens. Concordo. Eu acho que esse é um ponto positivo das obras do Makoto Shinkai, apesar de alguns pequenos deslizes. Obviamente a questão técnica é impressionante, então são animes belíssimos e dá gosto de se ver. Tem essa questão onde ele se repete nos temas, e também uma coisa pelo menos legal que ele faz é tu ver como cada filme, as pessoas quando vão lançar o próximo filme já ficam especulando qual será a jogada que ele vai utilizar, porque como se pode se perceber, né, sem spoilers, claro, né, mas isso tá até na sinopse, para quem assistiu Kimi no Na wa, né, ou conhecido também mais como Your Name, a questão da distância dos personagens, ela se dá através do tempo. Aí você, no Tenki no Ko, que é o tempo com você, apesar da palavra, o tempo esse é de clima. Tanto que no inglês, temperatura, que é a questão da chuva, da questão do tempo, questão climática. E aí quando termina no Suzume, que daí a questão é com relação à magia também. Agora nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o Suzume. Ele é emocionante ou ele foi uma decepção? Porque eu senti, quando eu assisti o Suzume, eu percebi que parece que ele juntou o Your Name com o Tempo com Você e botou tudo na mesma fórmula, no mesmo filme, entendeu? E teve algumas coisas ali que parece que ele passou do limite ali, que acabou não tendo um contexto que fosse coeso e coerente com a narrativa do filme. Concordo. Se vocês forem ler os reviews, as críticas, vocês vão ver que apesar que o Suzume foi um relativo sucesso, ele acabou sendo menos sucesso do que o anterior, embora ele tenha concorrido às categorias principais, né, da animação japonesa, e também tenha sido um dos candidatos a ser eletivo para o Oscar. Oscar, mais uma vez, que acabou voltando no passado e dando para o estúdio Ghibli, como já tinha dado lá no passado, há muitos anos atrás, com a Viagem Chihiro, agora com o Menino e a Garça. E é interessante que teve essa competição novamente. Isso aqui é uma competição saudável que todos ganhamos quando produtos de alta qualidade e passam do entretenimento puro e escapista. Será que quando o diretor fez o Suzume, ele acabou ficando fadado à repetição de forma negativa? Como tu acabou de falar, o Tenki no Ko é a questão do clima, o Your Name é a questão do passado e presente. No Suzume parece que ele repete os temas, repete todos esses elementos que ele já tem nos seus filmes, mas não se desenvolve muito bem, entendeu? Então fica naquele limbo ali. Será que é realmente bom ou então será que o diretor alcançou o seu limite? Concordo, porque a questão técnica, embora seja mais apurada e cada vez melhor, essa repetição acaba tirando muito da profundidade que ele tinha nas obras anteriores. Se for ver lá no passado, lá no Voice of the Star ou no Kumono Mukoi, por exemplo, você percebe que ele tinha um tratamento específico da narrativa do que ele queria falar com os personagens. E aí isso atinge o ápice, como a gente já falou aqui, né, mais uma vez,
no 5 centímetros por segundo, eu sei, fanboy. Mas o que acontece é que esse 5 centímetros por segundo, ele tem uma questão também de distância, ele trabalha essa questão da separação, da solidão, e ele fora aquelas marcas registradas dele, né, que é a questão do passo, da perna, da chuva, da sombrinha, e tudo isso tá em todas as obras dele. Inclusive, uma curiosidade para quem não sabe, algumas histórias dele, alguns filmes tiveram adaptação para mangá, que saíram posteriormente, porque o anime veio antes, e é interessante quando isso acontece. E para quem quiser procurar, saiu inclusive aqui no Brasil. Tem o Voice of Distant Stars, foi um dos primeiros que saiu, que é um dos primeiros trabalhos dele, e também saiu o Kimi no Na wa, e também saiu do Jardim das Palavras. E é legal isso, porque se tu for pegar e ler o mangá, claro que não tem a questão visual técnica tão linda quanto nas animações, mas eles incluem uma ceninha a mais, ou ceninha extra. Inclusive no Voice of Distant Star, no final lá tem uma cena extra que mostra o que aconteceu depois do final. Então é legal ler essas questões do mangá, principalmente do Kimi no Na wa, porque daí tu tem a história toda no anime e mais como se fosse uma cena extra. Então é mais um bônus assim para quem gosta desses trabalhos dele, principalmente nós assim fãs da cultura japonesa. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso review / análise, né, sem spoiler, sem estragar muito, que a gente recomenda fortemente para quem não conhece, que conheça o trabalho do Makoto Shinkai. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar. Comenta aqui qual é o seu filme favorito do Makoto Shinkai. Deixe o seu like e se inscreve no nosso canal. Se você quer conhecer mais do nosso trabalho do Shin Anime Dreamers, acesse nosso Instagram, @ShinAnimeDR. Até o próximo!